Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Uma segunda-feira que já começou bastante agitada, uma semana que promete de fato. No seu primeiro dia já cumpriu. A gente vai trazer todas as informações de tudo que aconteceu nestas últimas horas. Tem informação sobre o volante colombiano Gustavo Cuéllar, um dos grandes alvos do Vasco da Gama para esta janela de transferências entre Vasco e o atleta. De fato, já está tudo certo, a questão do tempo contratual, a questão do salário do jogador, a questão também com o Al-Shabaab pela compra dos direitos econômicos do colombiano, tudo já está alinhado. Porém, o Vasco ainda aguarda nesse momento o aval da empresa norte-americana 777 Partners para prosseguir com o negócio. Além disso, também falar sobre Juan Esforça, o nome argentino, volante de 21 anos de idade, uma das grandes promessas do nosso futebol, que de fato vai chegar à colina histórica. Pequenos detalhes separam o anúncio oficial desse jogador. Inclusive, torcedor vascaíno, esse assunto de Juan Esforça, Gustavo Cuéllar, tem tudo a ver com o assunto Alan. A gente vai explicar o porquê, né, durante esse Boa Noite Gigante a vocês, mas nessas primeiras horas de segunda tivemos a informação de que o Vasco teria um grande interesse na contratação desse atleta. A gente vai trazer mais detalhes aqui a vocês nesse Boa Noite Gigante sobre o real momento que Vasco e Alan se encontram nesta segunda-feira. Além disso, muitas outras informações, falar sobre o treino que aconteceu nessa tarde de hoje no CT Moacir Barbosa, falar sobre Bruno Prachetes, falar sobre Campeonato Carioca, um Boa Noite Gigante de fato, muito movimentado, muito agitado, que você como bom torcedor vascaíno não poderá perder. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar aí, né, todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Conseguimos aí, nesta madrugada de segunda-feira, chegar à grande marca dos 120 mil inscritos. Muitas pessoas estão já nos acompanhando aqui no nosso canal. A gente tem, é claro, a pretensão, a meta de que cada vez mais pessoas possam nos acompanhar. Então, se você ainda não é um inscrito no canal e principalmente, né, está aí à procura de um canal que fale de Vasco da Gama, um canal que te deixe diariamente muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino, com a Acorda Vascão às 7, Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite, é só vir agora aqui embaixo e já se inscrever. Além disso, também ative o seu sininho de notificação e, é claro, deixe seu like, seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vambora então? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E olha, Vascão, eu quero começar primeiramente aqui este Boa Noite Gigante, falando sobre o que rolou, né, nesta tarde de segunda-feira, principalmente lá em Punta del Este. Mais um dia de atividade, como está aparecendo aí na imagem a vocês, Dimitri Payet, Robert Rojas, o próprio volante Zé Gabriel, Lucas Piton, Paulo Henrique, os atletas aí um treino intenso em Punta del Este. Treino que hoje novamente, assim como aconteceu pela parte da manhã, também na parte da tarde, foi realizado dentro do Hotel Resort Solanas. O Vasco se prepara mais do que nunca nessa semana para o amistoso que estará acontecendo pelo torneio, também amistoso, Série Rio de la Plata. O Vasco estreia nesse torneio nessa próxima quinta-feira contra a equipe de São Lourenço, né? Clube do futebol da primeira divisão argentino, um clube muito tradicional, inclusive um assunto até interessante aqui, o clube do Papa. Então, clube que o Papa, né, torce. Então, um clube muito tradicional de fato do futebol argentino, que conquistou a Libertadores há pouco tempo atrás, e o Vasco terá esse como seu primeiro grande teste na temporada de 2024. De fato, o Vasco já entrou em campo no último sábado contra a seleção de Maldonado, mas a seleção de Maldonado é uma equipe da segunda divisão do futebol uruguaio, bem pequenininha. O Vasco conseguiu vencer até pelo placar de 4-0 e tem que fazer isso mesmo quando enfrentar adversários mais frágeis, de golear. E o Vasco conseguiu passar bem nesse primeiro teste do ano. Mas o primeiro grande teste estará acontecendo nessa próxima quinta-feira contra o São Lourenço, e as atividades estão sendo bem intensas visando essa partida. Além também de quinta-feira, o Vasco enfrentar o São Lourenço em solo uruguaio. Aqui no Rio de Janeiro, o Vasco da Gama estará enfrentando a equipe do Boa Vista. E até o momento, 5 mil ingressos já foram emitidos para essa primeira rodada, jogo que acontecerá às 7h30 da noite. Lembrando, né, que nesse jogo, o vascaíno que estiver
assistindo, acompanhando do estádio, terá a oportunidade de ver atletas como Manuel Capasso, Luco Orejano, o volante Patrick Edeluca, o volante também um dos crias das categorias de base do Vasco, Cauã Barros. Muitos jogadores aí que ficaram no Rio de Janeiro poderão ter a oportunidade de conseguir mostrar no futebol e quem sabe, né, convencer a torcida e a atual comissão técnica de que possa ter aí um aproveitamento melhor por parte do Ramon nessa temporada de 2024. Ainda falando sobre essa preparação, né, para a temporada de 2024, o que temos a dizer nesse momento é sobre Alexandre Matos. O Alexandre Matos, que estava no Uruguai junto com a delegação, retorna ao Rio de Janeiro nessas próximas horas. Informações dadas pelo jornalista Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos, é que o diretor executivo retorna ao Rio de Janeiro para acompanhar mais de perto esse Campeonato Carioca, principalmente a estreia do Vasco da Gama no Campeonato Carioca nessa próxima quinta-feira, agilizar também alguns processos internos do Vasco e acompanhar principalmente as contratações de uma forma mais efetiva. Lembrando, né, o Vasco está no Uruguai, Ramon Dias está no Uruguai, todo o corpo técnico também por lá, porém é importante relembrar que aqui no Rio de Janeiro é o local onde temos o escritório da sede da Vasco da Gama SAF, é o local onde temos também, né, o CEO Lúcio Barbosa dia a dia, com o Alexandre Matos podendo conversar e ter um contato mais tranquilo e calmo com a empresa norte-americana, esse contato mais direto, esse canal mais aberto é algo fundamental para que o Vasco possa agilizar nos processos de negociação. Então, exatamente por esse motivo, Alexandre Matos está saindo do Uruguai e vindo à cidade carioca para conseguir agilizar esses processos também importantes para a temporada de 2024. E falando, inclusive, em 2024, o Vasco, na próxima quinta, além de enfrentar a equipe do São Lourenço, também estreará no Campeonato Carioca. Ontem a gente teve a informação sobre o regulamento da FERJ, um regulamento que preocupou muito, a gente não chegou a trazer aqui a vocês no nosso canal, mas qual é a informação, né? O regulamento da FERJ prevê que apenas 5 atletas estrangeiros poderiam ser relacionados por jogo. Esse era o regulamento também do Campeonato Brasileiro até o ano passado. Esse regulamento foi alterado pela CBF no início do Campeonato Brasileiro, o que facilitou a vida do Vasco, pois o Vasco hoje é um clube que tem muitos estrangeiros dentro do seu elenco. Porém, o Campeonato Carioca ainda não havia mudado seu regulamento, e no regulamento para esse ano de 2024 estava também a mesma coisa, né? Que só poderiam ser relacionados por partidas apenas 5 estrangeiros. O Vasco, é claro, se preocupa com isso, pois nesse momento o Vasco tem como estrangeiro no elenco Puma Rodrigues, Medel, agora o zagueiro paraguaio Robert Rojas, tem Dimitri Payet, vai chegar o Juan Esforça, tem Pablo Verrete, só aí, vascaíno, já passou de 6 estrangeiros. E tem muitos outros no elenco que provavelmente eu não estou lembrando aqui e trouxe a vocês. Isso, é claro, preocupou o Vasco, porque o Vasco não poderia utilizar todos seus atletas para o Campeonato Carioca, nos grandes clássicos que estariam acontecendo, e o Vasco começou a fazer uma força dentro da FERJ, dentro da entidade, da Federação do Estado do Rio de Janeiro, para aumentar esse número de estrangeiros para 7, assim como também acontece no Campeonato Brasileiro. E nessas últimas horas foi divulgado, foi confirmado, a FERJ mudou o regulamento do Campeonato Carioca, e nesse momento o limite de estrangeiros relacionados podem ser de 7 estrangeiros por jogo. Vasco, de acordo com informações do jornalista Lucas Pedrosa, teve aí articulação intensa. O Departamento de Futebol do Vasco da Gama trabalhou intensamente para mudar o regulamento e conseguir o limite de 7 estrangeiros por jogo. Então, uma notícia muito legal, uma notícia boa, principalmente para o Vasco da Gama, uma notícia boa, claro, né, para o técnico argentino Ramon Dias, que poderá ter à sua disposição todos os seus atletas. O Vasco aí articulando de uma maneira forte dentro da Federação do Estado do Rio de Janeiro. Parece que aquele Vasco que nós conhecemos, né, o Vasco forte na politicagem, está voltando aos pouquinhos. O Vasco forte fora das 4 linhas, sem dúvida nenhuma, é fundamental para que o Vasco também possa ser forte dentro das 4 linhas. Então, como vocês viram, muitas informações e até bom, com todo o respeito do mundo, só abrindo parênteses, porque tem muita gente que vem aqui para o nosso canal e fica falando que a gente só fala de reforço, só contratações. Já estamos em 9 minutos de vídeo e até o momento a gente não tocou na palavra reforço. Por quê? Com todo respeito, um clube de futebol não se faz apenas por contratação. Tem muita informação sempre para trazer do que apenas falar sobre reforço. Temos outras informações, não é apenas dentro das 4 linhas com contratações que se faz o Vasco da Gama. E inclusive, né, antes de falarmos sobre reforço, até é um reforço em certo ponto, mas era um atleta que já estava dentro do elenco, sobre a situação de Bruno Praxedes, né? Ontem a gente trouxe essa informação a vocês, de que o Praxedes ficará no Vasco da Gama para a temporada de 2024. Antes, a situação já estava definida entre os clubes, porém ainda não oficializada, e agora está oficializado.
Bruno Praxedes fica no Vasco da Gama para o ano de 2024, para esta temporada, porém, informações que preocupam é para o meio do ano. O Praxedes assina um vínculo de renovação por empréstimo com o Vasco até o final do ano. Nesse vínculo de empréstimo tem, né, uma opção de compra do Vasco pelo valor de 3 milhões de euros, na cotação atual em torno de 16 milhões e 100 mil reais, e além disso esse valor poderá ser pago em 4 parcelas, a partir do início de 2025, indo até o final de 2026. Porém, vascaíno, o que acontece? Qual é a situação do Praxedes? Nesse contrato assinado entre Vasco e Red Bull Bragantino, o clube de Bragança Paulista cedeu em diversos pontos, como por exemplo, né, na renovação do empréstimo, que inicialmente o Bragantino não queria, cedeu também diminuir o valor da opção de compra, que inicialmente estava na casa dos 26 milhões e agora já está na casa dos 16. Então o Bragantino, de fato cedeu, mas também pediu para que o Vasco cedesse uma parte. E qual é a informação que temos a trazer aqui a vocês neste momento? O Vasco da Gama cedeu na parte do meio do ano. Informações que o GE trouxe nessa parte da manhã é que o Praxedes poderá ser negociado pelo Red Bragantino já na janela de transferências desse meio de temporada. Há uma cláusula contratual que permite o Red Bragantino a fechar a venda do volante durante a temporada. Caso, né, chegue uma proposta que o Bragantino ache favorável, o clube paulista poderá negociar o Bruno Praxedes e o vínculo contratual de empréstimo do Vasco com o atleta seria encerrado. Porém, o que acontece? Há uma situação. Se algum clube fizer uma proposta pelo Praxedes, Red Bull Bragantino achar essa proposta favorável, ou essa proposta será levada ao Vasco da Gama e a diretoria, né, o departamento de futebol comandado pelo Alexandre Matos, a comissão técnica comandada pelo Ramon Angel Dias, terá a opção de analisar a proposta, ver se vale a pena permanecer com o Praxedes ou não, e ter duas opções a escolher. Ou a saída dele, ou seja, a rescisão contratual com o Vasco, ou, né, o Vasco pagar o valor de 16 milhões de reais no meio do ano e fazer com que o Praxedes permaneça no Gigante da Colina até o final. Aliás, até o final não, né? Mas costurando aí um vínculo contratual mais longo com o jogador, comprando o passe do volante. Então essa é a informação que temos a trazer sobre o Bruno Praxedes, um jogador que também é muito importante falar, quis ficar no Vasco da Gama. Red Bragantino colocou na mesa do Praxedes, vários clubes à sua disposição, Red Bull Leipzig, Red Bull Salzburg, são dois clubes da franquia Red Bull, porém um na Alemanha e outro na Áustria, deram essa opção de Praxedes para sair do Brasil, vestir a camisa desses dois clubes, conseguiram uma evolução profissional neles, mas o Praxedes não quis. O Praxedes quis ficar no Vasco da Gama e essa vontade, né, do jogador em permanecer no Vasco foi o que definiu a sua renovação contratual. Então pesou muito, né? A vontade do volante, pesou muito o desejo de Praxedes em permanecer na nossa colina histórica. Então, Praxedes fica, porém nesses moldes aí que acabamos de trazer a vocês, com o Vasco podendo perder o jogador no meio de 2024. Bom nome? Você acha que o Praxedes será uma peça importante para o Vasco nesta temporada? Coloque a sua opinião aí nos comentários. E para finalizar esse boa noite gigante, torcedor vascaíno, falar sobre uma informação que movimenta muito também os bastidores da nossa colina histórica, que são as informações sobre os três grandes nomes que surgiram nessa segunda-feira, né? Dois nomes que movimentaram ainda mais e um nome que a gente já tinha informação dele, que realmente já estava praticamente fechado, e temos mais novidades agora a trazer a vocês, que é Juan Esforça, Cuéllar e Alan. Quero começar aqui primeiramente este Boa Noite Gigante falando sobre a situação de Gustavo Cuéllar. Qual a informação que eu tenho a trazer aqui a vocês neste momento? Cuéllar é um volante colombiano de 31 anos de idade, que de fato o Gustavo Cuéllar é um atleta que tem um grande interesse do Vasco da Gama em sua contratação. Um jogador, de uma prateleira altíssima, um atleta acostumado a grandes equipes, um atleta capitão de seleção colombiana, um atleta que passou pelo rival, passou pelo Flamengo e jogou muita bola. Um atleta que na Al Hilal, no clube comandado por Ramon Angel Dias, teve grande destaque. Foi uma peça utilizada e muito por Ramon Dias. Era o homem de contenção daquele sistema defensivo do Al Hilal comandado por Ramon. Então é de fato um jogador importantíssimo. E qual é a situação de Gustavo Cuéllar nesse momento? O Vasco se interessa pela contratação de Cuéllar. A diretoria, nomeada, né, por Alexandre Matos, se interessa pela contratação de Gustavo Cuéllar. Ramon Dias se interessa e quer muito a contratação de Cuéllar por já ter trabalhado com ele no Al Hilal. Mas nesse momento o Vasco depende do aval da empresa norte-americana 777 Partners, e esse é inclusive o grande problema, pois entre Vasco e Cuéllar já está tudo certo. Não é mentira quando a gente vem e fala isso aqui com você que está aí do outro lado, quando a gente crava, né, nessa informação. Vasco e Cuéllar, e volto até a repetir,
já está tudo certo entre as partes. O Vasco conseguiu uma negociação com o Al-Shabaab, que é o clube que detém os direitos econômicos desse jogador. O Vasco pagará ao clube 7 milhões de reais para ter o passe de Gustavo Cuéllar. Com o Cuéllar, o Vasco também já negociou a situação dele junto ao Cruz Maltino. O Cuéllar terá uma redução salarial grandiosa, né, melhor dizendo, né, uma redução salarial que significa muito, de fato, na questão financeira, para fechar com o Vasco da Gama, e terá um tempo de contrato até 2026. A gente não está tirando esses números do nada, são números que temos em mãos e estamos colocando à mesa a você, torcedor vascaíno, nesse momento. Entre Vasco e Cuéllar já está tudo certo. Qual é, porém, o grande problema? A situação com a empresa norte-americana. O Vasco, em nome da sua diretoria, precisa do aval da 777 Partners para fechar a contratação. É um ok do Josh Wander, uma ligação para o Cuéllar e um desfecho positivo nas tratativas. Alexandre Matos hoje tem um contato diário, né, com Gustavo Cuéllar, tem um contato diário também com os americanos para tentar avançar o quanto antes pela contratação desse volante. Jogador que está muito empolgado a vestir a camisa do Vasco, e a gente tem que falar a realidade, não por ser o Vasco em si. O Cuéllar, colombiano, que vestiu a camisa do Flamengo, não está empolgado em vestir a camisa do Vasco por ser uma Cruz de Malta. Não, não é isso. A gente não tem por que falar. Não é um cria voltando, que está animado em voltar a vestir a camisa do seu clube do coração. É um atleta que está voltado em retornar ao Brasil, retornar ao Rio de Janeiro, onde ele já morou quando trabalhou no Flamengo, e principalmente retornar a trabalhar com Ramon Dias, um técnico que ele tem um carinho muito grande. Gustavo Cuéllar é um jogador que passou 2 anos sendo treinado por Ramon, e que no dia da despedida de Ramon Dias do Al Hilal, o próprio Cuéllar, às redes sociais, disse, né, em despedida: sei que o futebol e a vida vão nos juntar novamente. Ou seja, é um jogador, é um profissional que tem um carinho absurdo por Ramon. E essa é a situação atual. O Vasco tenta, junto à empresa norte-americana, a liberação de Gustavo Cuéllar. E além disso, o que pode pesar ainda mais para essa situação, o desejo de Ramon. Por quê? Importante lembrar, Souza foi um nome que já esteve na mesa da diretoria. Fernando, que fechou com Vila Nova, foi um nome que já esteve na mesa, né, não da diretoria, mas, perdão, da comissão técnica. Santiago foi um nome que já esteve na mesa da comissão técnica, no caso, a mesa de Ramon. Nenhum desses volantes tiveram aí a aprovação de Ramon. Nenhum desses volantes, todos esses nomes foram recusados, porque a prioridade do Vasco da Gama sempre foi Ramon. Aliás, a prioridade do Ramon sempre foi o colombiano. Souza, não quero Cuéllar. Ramon, temos o Fernando aqui. Não quero Cuéllar. Essa é a postura de Ramon Dias no mercado. É um técnico que quer muito voltar a trabalhar com Gustavo Cuéllar dentro do Vasco da Gama. A prioridade de Ramon é o volante colombiano. Negócio entre Vasco e Cuéllar já acontece há muito tempo, e realmente o Vasco aguarda de fato o aval nesse momento da empresa norte-americana há bastante tempo também para conseguir avançar nas tratativas. Cuéllar é um nome pedido por Ramon Ángel Dias, um nome que, inclusive, segundo informações, foi pedido antes mesmo do Ramon renovar com o Vasco da Gama. Então essa é a situação. O Cuéllar foi o nome pedido por Ramon. E já para embalar um assunto importante, o Cuéllar vindo, o Alan não vem. Essa é uma realidade. A gente à tarde até chegou a falar sobre isso, né? E trouxe a informação de que poderia ser a inversa a situação, que Alan e Cuéllar seriam 2 nomes que poderiam vir, mas não. A gente foi apurar mais a notícia. A informação que temos a trazer é que a vinda de Cuéllar interfere completamente na vinda de Alan. O Vasco optou no mercado por Gustavo Cuéllar. Automaticamente optando por Gustavo Cuéllar, o Vasco nesse momento não negocia com o atleta. Aí vocês podem até falar: Lucas, mas o Alan é um jogador melhor, o Alan é um jogador de outra prateleira, o Alan é um jogador de Everton, de Napoli. Na minha opinião, não é assim. O Alan é um jogador que nesse momento veste a camisa do Al-Wahda, que ao lado do Al-Shabaab é um clube de uma prateleira no futebol menor, inclusive, ou seja, o nível técnico que o Cuéllar atua é maior do que o nível técnico que hoje o Alan atua. O Cuéllar, há 1 ano atrás, estava enfrentando Flamengo e Real Madrid pela final do Mundial de Clubes e a semifinal. O Alan estava no Al-Wahda. Então, são situações muito diferentes. O Alan parou de atuar em alto nível em 2022 quando saiu da Europa. O Cuéllar não está no mercado europeu, mas segue atuando em alto nível. E, acima de tudo, um fator importante que, na minha opinião, coloca o Cuéllar nesse momento até numa prateleira um pouco mais alta do que o Alan. A questão da idade. O Cuéllar hoje tem 31 e o Alan 33 anos. Então, exatamente por esse motivo, leva vantagem para uma chegada. E é claro, principalmente, a questão da comissão técnica. Alan e Cuéllar são 2 jogadores de uma prateleira técnica muito iguais.
Uns preferem o Alan, outros o Cuéllar. Porém, o Ramon Dias já trabalhou com o Cuéllar. E como a gente trouxe, é um pedido do próprio técnico argentino a chegada do colombiano. Então, se tivesse, ou aliás, apareceu na mesa a situação dos dois nomes, o Vasco, a pedido de Ramon, esqueceu o Alan e foi diretamente negociar com o colombiano por ser um desejo do técnico argentino. Então, vascaíno, essa é a informação. Hoje o nome que a comissão técnica do Vasco quer é Gustavo Cuéllar. Faz parte. O vascaíno pode ficar maluco, pode ficar louco, porque o Alan deve até vestir a camisa do Botafogo, a negociação está muito encaminhada para o lado de lá. Informações é que até o Alan é um torcedor botafoguense, seu pai é botafoguense, tá uma coisa muito legal pelo lado de lá do Alan conseguir vestir a camisa do seu clube do coração, camisa do coração da família do seu pai, do seu pai, da sua família, e é essa a situação. Pode ser loucura o Vasco não querer o Alan? Pode, mas a gente, como torcedor, tem que entender. O Vasco tinha que optar por um negócio dentre os dois. O negócio que o Vasco optou por avançar foi a negociação por Gustavo Cuéllar. E além disso também, né? Além do Cuéllar, a situação do outro volante, sul-americano também, porém argentino, que é a do Juan Esforça. O Vasco também poderia optar, né? Ou Juan Esforça ou Alan. O Vasco optou por Esforça. Por quê? Jogador de 21 anos, o Alan tem 33. Jogador que, tecnicamente, pode evoluir a ponto de ser um atleta até superior do que o próprio Alan. Essa é uma grande realidade. Um jogador que é novo, um jogador que é uma grande promessa, um jogador que surpreende positivamente a qualquer torcedor de qualquer clube da Argentina. No New Old Boys, na última temporada, foi o grande destaque. E é de fato. Hoje, Juan Esforça é um nome que está muito próximo de ser concretizado. Hoje, Juan Esforça é um nome que chegará ao Vasco da Gama por 19 milhões de reais, Vasco tendo 80% dos seus direitos econômicos e o valor podendo aumentar caso o atleta bata algumas metas durante o tempo de contrato. Lucas, o que falta nesse momento? Pequenos detalhes para que a assinatura possa acontecer e a Argentina seja um jogador do Vasco. Então, Lucas, Juan Esforça vai desembarcar no Uruguai? Também não. Por quê? Porque o Esforça hoje está cedido à seleção da Argentina para a disputa do pré-olímpico e exatamente por esse motivo vai ficar na Venezuela para disputar essa competição e não se apresenta no Uruguai. O Esforça vindo ao Vasco da Gama só chegará à colina histórica em meados de fevereiro. O próprio técnico do New Old Boys, clube que nesse momento detém os direitos econômicos do jogador, confirmou em uma entrevista ontem, após uma partida pelo torneio Série Rio de la Plata contra o Peñarol da Argentina. Ele disse, né? A venda do Esforça já está feita. A vida é ganhar e perder. É uma pena não poder tê-lo. E eu vi muitas pessoas falando, Lucas, bota o vídeo aí na tela, que na parte da tarde eu falei sobre essa entrevista, mas não mostrei o vídeo. Então, tá um castelhano muito aguçado, muito difícil de entender, mas dê uma olhada aí nas palavras do técnico Mauricio Larriera, exatamente, sobre a venda de Juan Esforça para o Vasco da Gama. Totalmente autónomas. Mauricio habló, bueno, lo bueno de Vanega y de Ramírez, la mala. Se va Juan Sebastián Esforza, le notificaron algo y Ramiro Sordo. Creo que lo de Forza sí ya está hecho. Sordo, creo que hay algunos sondeos bastante avanzados, me parece. Bueno, por un lado ganamos y por otro lado perdemos. La vida es así. Para ganar siempre hay que perder. Y bueno, si es algo bueno para los futbolistas y para el club, bienvenido sea. Una pena para mí como entrenador no tenerlo porque eso haría incluso más completo al equipo porque eran dos jugadores que fueron titulares de la gran parte del campeonato. Y bueno, tenemos a Francisco González que está en la selección también. Bueno, no tener a todos los futbolistas a la orden suele ser bastante perjudicial, pero bueno, tenemos muchos partidos seguidos cuando vuelvan de la selección Francisco y bueno, y si se da lo de estos dos chicos, tenemos que buscar la vuelta para que el equipo siga rindiendo con la ausencia de ellos y con la presencia de otros futbolistas. Mauricio, com este panorama que marcabas de... Então, torcedor vascaíno, Juan Esforça é do Vasco. Pequenos detalhes separam a contratação do atleta. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante. Um Boa Noite Gigante muito explicativo, cheio de novidades, cheio de informações e contamos, é claro, com o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.